Olá, estamos começando mais um Nossa Gente e recentemente, quando anunciamos que poderíamos também incluir a arquitetura, a entrevista com um arquiteto ou uma arquiteta, um telespectador até nos enviou um e-mail questionando, mas o programa não é de artistas, de músicos? Arquiteto é artista também? Entre os intelectuais isso é uma coisa bem definida, mas realmente no senso comum há essa dúvida, mas eu também não quis solução no momento. Deixei para perguntar justamente a ela, doutora Sandra Moura, arquiteta, uma das mais conhecidas nos últimos anos de João Pessoa, devido aos projetos que tem mostrado na cidade, no estado. Muito obrigado por ter atendido nosso convite. Que agradeço a toda a equipe da TV Câmara. Eu trouxe a pergunta então para você. A arquitetura é arte? Arquiteto também é artista mesmo, como músico, como o escritor? Eu vou pegar uma frase de Goethe, e que ele falava que a arquitetura era música petrificada. Com essa expressão, eu posso dizer a você, sem dúvida nenhuma, que a arquitetura é arte. Você imagina que quando a história de uma civilização, ela é contada através dos costumes, da cultura, do seu povo, da culinária, da vestimenta, da arquitetura. As pirâmides, onde estão? No Egito. A história do Egito é contada através da arquitetura das pirâmides, através da sua cultura em relação às artes, em relação à culinária, em relação à vestimenta, em relação à sua música, em relação à sua escrita. Então, eu quero dizer a vocês que, lógico que a arquitetura ela está incluída como também a arte. E justamente quem acessa o site, a sua página na internet, se depara justamente com essa... Carlos Aranha, que é o nosso imortal paraibano, ele, quando fez uma homenagem à minha pessoa, ele falou exatamente sobre essa referência que o Goethe, o filósofo alemão, falou há 2 séculos, 3 séculos atrás. A arquitetura é a música petrificada. Petrificada. Agora... Porque ela tem harmonia, né? A arquitetura, na realidade, eu acredito o seguinte, quando você passa por um edifício e aquele edifício, ele lhe sensibiliza, é porque ele tem algo a dizer a você. Você passa por um edifício e esse edifício ele tem uma fachada diferenciada, uma fachada que lhe encanta. Pode ser uma fachada clássica, uma fachada contemporânea, uma fachada pós-moderna, uma fachada modernista, mas é uma arquitetura que ela tem algo a falar para você. Por exemplo, você chega no MASP, com aquele vão maravilhoso que a arquiteta Linda Bombardi projetou no século passado, e você fica encantada com aquela arquitetura, é uma arquitetura diferente. Então, aquele traço de Lina, ele tem algo a dizer às pessoas que visualizam aquele edifício. Então, por isso que eu digo que uma boa arquitetura, ela consegue se comunicar com o passante. A arquitetura desse edifício. Você olha e você acha que a arquitetura ela tem na fachada elementos que são diferenciados. Por quê? Porque essa arquitetura instiga a pessoa buscar o porquê daqueles elementos. Então, é muito interessante quando você você visita uma cidade, você vai ao interior da Paraíba, você vai a Bananeiras, você vê aquele casario interessante, colonial, que tem alguma coisa barroca, né, diferenciada, com aquelas janelas também estilo colonial, com aqueles complementos também barroco. Então, você pode olhar para aquela edificação e dizer, bom, ela está falando ali da época em que ela foi realizada, que naquilo ali moravam pessoas que habitaram naquele século, né, naquela cidade, que foi realizada por um arquiteto que o conceito dele era um conceito barroco, era um conceito colonial, era um conceito
moderno, era um conceito contemporâneo. Quer dizer, são traços técnicos, reto, curvo, mas mexe mais com o espírito do que propriamente com a técnica. Nenhuma. Sem dúvida, porque o arquiteto, tanto tem que trabalhar com a técnica, lógico, como com a estética. Porque nós trabalhamos com estética. E para a gente poder trabalhar com estética, o arquiteto ele precisa ter uma formação também, além de técnica, uma formação artística, uma formação cultural ampla. Ele tem que entender de história, ele tem que entender de geografia, ele tem que gostar de poesia, ele tem que gostar de música, ele tem que gostar de, além da música erudita, a música popular, ele tem que ser múltiplo, ele tem que ser muito amplo na sua formação. Porque eu acredito que o arquiteto ele só consegue se diferenciar quando ele sai daquela linha de raciocínio técnica e ele além de adquirir o conceito de linha de raciocínio técnica, ele consegue levar para a sua obra a sua alma. E já que você falou na fachada do seu prédio, realmente quando nós chegamos foi a primeira coisa que a gente cuidou de fazer imagem, ela realmente chama atenção. Aqui na Monteiro da Franca, nós estamos justamente no escritório da doutora Sandra, e eu vou voltar à frase que Carlos Aranha provocou do filósofo alemão, na sua página da internet, a arquitetura é a música petrificada. Exatamente. Aí, veja bem, vamos objetivar mais ainda isso. Queria ouvir uma opinião sua sobre isso. Esse seu escritório realmente faz uma diferença, é uma coisa muito bonita. A gente chega, não somente a fachada, mas a chegada, a parte interna chama a atenção. Então, digamos, se esse escritório aqui, se a arquitetura é a música petrificada, esse seu escritório seria o quê? Uma bossa nova, um samba canção? Como eu sou uma apaixonada pela bossa nova, eu podia dizer que isso aqui é uma verdadeira bossa, para mim. Né? É a bossa nova, sem dúvida nenhuma. Não, o que eu acredito é o seguinte, eu acho que quando o Goethe falou fez a relação da arquitetura com a música, ele pensou exatamente nos ritmos, na harmonia, né, e que a música traz para a gente e que a arquitetura também representa isso. Então, por exemplo, eu vou pegar esse terreno. Esse terreno tem 30 para a Avenida Monteiro da Franca, 12 para Tiquiano Barreto. A prefeitura, ela nos exige que a gente dê um recuo de 5 metros frontal e nos fundos, que é exatamente essa parte de trás, 2 metros. Imagine que você tem 12 e que desses 12 você precisa tirar 7. Quanto é que fica? Então, você fica de largura para essa edificação? 5 metros. Então, imagine o que é isso, você ter 5 metros. Só que eu ganhei no sentido longitudinal, porque dos 30 eu tirei 2 da lateral com 5, 27. Então, ficaram 23. Então, eu tenho 5 por 23 aqui. O que é que eu podia fazer? Se eu colocasse um pedreito muito baixo, ou seja, a altura do espaço, eu iria dar uma sensação de estrangulamento, de confinamento, da pessoa se sentir confinada naquele espaço. E, pelo contrário, a gente eu quis colocar um pedreito de 4 metros de altura. Nós saltamos com essa moldura de vidro aqui, que você tem a sensação, porque você está sempre vendo o céu está emoldurando todo esse espaço aqui, e você criou artifícios técnicos, mas que esse artifício técnico não deixa de ser também um artifício estético, né? E que traz para você benefícios ao usuário do espaço. Ou seja, quando você está aqui, você não sente que essa sala só tem a largura de 5 metros. Você pensa que essa sala tem uma largura de 6, 7 metros, porque você cria essa ilusão no usuário. Que é provocado pelos traços do arquiteto. Exatamente, que é provocado pelo traço do arquiteto. Por exemplo, essa fachada frontal aqui, o que é que a gente tem? Nós temos aqui essa fachada que ela é toda envidraçada, mas esse vidro todo, ele se recolhe. Ele vira uma varanda. O escritório, literalmente, vira uma varanda, porque nós temos uma varanda aí na frente e todos esses vidros aqui, eles abrem todos. Então, a gente dá a oportunidade de, quando não tiver o ar-condicionado funcionando,
ou tiver com um funcionário ou uma pessoa mesmo muito doente e não puder estar no espaço fechado e provocando na pessoa um mal-estar, então a gente tem a possibilidade de poder abrir todas essas esquadrias. Então isso já é um conceito também que a gente leva para a arquitetura, que é um conceito sustentável. Ou seja, hoje o arquiteto tem que se preocupar e é um caminho sem volta que é em relação à sustentabilidade do nosso planeta. Eu fechei agora uma pós-graduação de construção sustentável pelo Green Building, porque senti a necessidade, como profissional, de poder adquirir conhecimentos e colocar estes conhecimentos nos nossos projetos. Tudo bem. Doutora Sandra Moura, para muita gente em João Pessoa, na Paraíba e no Brasil até, já é muito conhecida em termos de obras, de projetos que tem lançado, principalmente aqui em João Pessoa. A gente poderia, eu vou citar um, e vou pedir que ela continue a relação, e a gente já viu na própria página dela na internet, tem todos, a Ronda da Estrada de Cabedelo, que é uma das mais conhecidas. Aquela foi de quando, precisamente, doutora Sandra? Aquela vai fazer 15 anos. Mas já que falamos na fachada do escritório, o que representa esses elementos circulares? Isso é uma história muito interessante, que o ano passado eu fiz 25 anos de arquitetura. E nesses 25 anos eu queria me dar de presente um espaço, né? Realmente, vamos dizer assim, o nosso escritório definitivo. E há 3 anos atrás, eu senti a curiosidade de conhecer a Turquia, especificamente Istambul. Antes de ir a Istambul, eu procurei ler um livro que inclusive chama-se Istambul, e ele foi escrito por um premiado, ele ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, se chama Orhan Pamuk, que ele é turco, e ele conta a história de Istambul, da época que ele era um menino, do menino para a adolescência. E ele fala de um Istambul muito melancólica. Eu achei extremamente interessante e comecei a me aprofundar sobre a história da Turquia. E fiquei encantada, principalmente com Istambul, por saber que ela foi 3 vezes capital do mundo. Ela foi a antiga Constantinopla, né? Então eu peguei um resgate todo histórico e imagino que é você ter parte do seu continente na Europa e parte do seu continente na Ásia, né? E isso dá uma mistura de cultura extremamente rica. E eu também me lembro que nos meus livros de arquitetura, eu via aquela cúpula da Santa Sofia, a capela da Santa Sofia, que hoje virou um museu, e eu ficava encantada como é que eles conseguiram, há séculos e séculos atrás, construírem e edificarem um projeto daquele tão ousado para a época. E aí eu fui entender. E nisso eu também percebi que, durante mais de 700 anos, o turco dominou a Península Ibérica, Portugal e Espanha. E quando eu cheguei lá, eu fui entender quantas coisas, arquitetura, culinária, vestimento, o alimento, tudo que você vê na Turquia, você vê demais na nossa cultura, que os portugueses trouxeram para cá. Você imagina o que é você passar o Brasil, ele tem mais de 500 anos, você imagina que são 700 anos você dominando uma região. E por conta do domínio deles. Do domínio deles, exatamente. Então, nós temos toda a influência turca. Nós temos no nosso sangue o sangue turco. O Moura. Então, foi aquela história daquela relação. Eu fui pegar e resgatar minhas origens. Né? Porque, na realidade, eu tenho o meu avô, que é descendente de português, mas já de uma geração para trás, e eu venho da família Moura.
né? E eles eram chamados mouras. E a gente tem, inclusive, cidade em Portugal que é só dessa região chamada Moura. Então, isso tudo é influência árabe. E eu queria fazer aqui, edificar aqui a casa de Moura. Então, quando eu cheguei em Istambul, na entrada do Gran Bazar, eu vi um palacete, e esse palacete tinha exatamente esses círculos entrelaçados. Esses elementos da fachada, sendo que eram os elementos de uma janela. E eu achei interessante, ou seja, era um arabesco, um elemento que, inclusive, eles, tanto nas suas edificações, principalmente na parte nas edificações religiosas, eles não colocavam nem figuras humanas nem de animais, tudo eram figuras ou geométricas, ou então flores e vegetação, ou flores e... não tinha animais, era flores, exatamente, a parte floral e a parte geométrica. E eu fiquei encantada quando eu vi aquele elemento. Quando eu vim para João Pessoa, eu precisei ir a Bananeiras, passando por Solânia, eu entrei na cidade de Solânia e vi que várias casinhas estavam com o mesmo elemento. Então, eu fui estudar um arquiteto, o Eric, que é um arquiteto inglês, e que ele, durante mais de 15 anos, estudou somente os desenhos árabes, e eu descobri que este desenho daí, que são círculos entrelaçados, simplesmente é a origem do desenho turco. É a origem do arabesco. Todos os elementos que você vê o mais diferente, o mais complexo possível. O básico, a origem começa por círculos entrelaçados. Por isso que o escritório, pelo menos a fachada, destacou mesmo a... Sim, porque esse é o elemento básico. Esse é o elemento, é um pouco de um resgate histórico, que nunca ninguém tinha feito aqui, em relação principalmente ao turco, né? E também nada veio mais vamos dizer assim, a feliz coincidência de eu ser uma moura, dessa referência ser de uma cultura árabe, dessa cultura árabe ter dominado a Península Ibérica e de nosso país ter sido descoberto pelos portugueses. Aí está todo o caminho. Olha, agora a gente foi lá na Turquia, mas falta a gente agora ir pertinho aqui nos seus projetos, aqui em João Pessoa. Vamos começar por João Pessoa e priorizar João Pessoa. Muita gente sabe, conhece o trabalho da arquiteta Sandra Moura, mas há uma boa parcela da população que não conhece, passa por um prédio às vezes, que prédio bonito e fica por isso, não conhece, não sabe que quem fez aquilo, quem idealizou aquilo. A Honda, por exemplo, na Estrada de Cabedelo, é um desses que chama a atenção de muita gente, mas muita gente não sabe que é seu e já tem uns 15 anos. Diga a gente teve acesso na internet a vários, mas quais projetos assim você destacaria na sua carreira profissional aqui em João Pessoa? Olha, acho que os projetos eles são sempre referências interessantes, importantes na nossa vida profissional. E principalmente quando você é movido a desafios. Por exemplo, um projeto que eu achei interessante, que faz muito tempo também, faz mais de 18 anos, e esse projeto foi uma reforma de um galpão de pré-moldado que tinha na Epitácio Pessoa, que é o projeto da Oi, a antiga Telemar. A gente fez toda uma mudança naquela fachada, essa fachada já tem mais de 18 anos, e você passa por essa fachada e você encontra ainda ela com toda uma linha mais contemporânea, uma linha ainda bem atual. Nós fizemos a ampliação do Mac Shop também com aquela lona tensionada, a gente trouxe aquela lona da França e ela foi toda confeccionada fora, passaram-se 6 meses para poder ela vir para cá, foi também um grande desafio, foi muito importante a gente também ter como referência aquele projeto. A gente também tem a ESMA lá em cima no Altiplano, que é a Escola de Magistratura, o Fórum Civil que eu fiz em conjunto com
com 6 arquitetos. Na João Machado, o Fórum Cível. Na entrada mesmo do Espaço Cultural, a gente tem aquelas 2 lojas que hoje foi transformado na Audi, mas eles não macularam por nenhum momento o nosso projeto, que antes era uma loja de móveis, e só implantaram a Audi lá porque viram que a loja tinha traços contemporâneos, e esse projeto foi realizado também há 15 anos atrás. A Florence também, na entrada mesmo do Espaço Cultural, os projetos dos restaurantes, do Ipom, o Porto Madeiro, os 3 Mangai, o Mangai de Brasília, o Mangai de João Pessoa, o Mangai de Natal, várias residências que a gente montou, a gente está implantando agora no Alphaville, mais de 8 casas que estão sendo construídas lá. Então, centros comerciais também, a gente tem vários centros comerciais aqui na Edson Ramalho, e também nessa área de Tambaú, que a gente está fazendo também vários outros centros comerciais. Então, isso aí tudo, eu acredito. Também nós estamos fazendo vários empreendimentos para a área de Camboinha. A gente tem toda aquela área que trabalha também com os condomínios, Vila de Balo, Vila de Taiti, Vila de Bora Bora, Vila Fiji, que estão todos sendo implantados lá em Camboinha. Então, isso é interessante porque a gente trabalha de uma maneira diversificada, né? Mas sempre procurando fazer o diferencial, procurando fazer o nosso trabalho com muita responsabilidade, muito critério, muita cautela, com muita paixão e dedicação, porque eu acredito que você só consegue realizar na sua vida um bom trabalho quando você tem paixão pelo que você faz. Eu quero lhe dizer uma coisa, lhe confessar. Eu estando em Areia Vermelha, usufruindo com minha família, num barco, e de repente chegou assim, olha, você de repente tem que sair daqui e você terminar um trabalho. Eu vou com a maior felicidade do mundo. Significa dizer que, na realidade, o meu lazer é a minha profissão. Às vezes uma ideia é como uma música, a ideia vem de repente. Sim, lógico. E principalmente, às vezes, quando você é questionada, quando você... é isso que eu digo. A gente fez agora uma casa ali em Areia Dourada, na beira-mar, e essa casa atrás a gente colocou um projeto também como essa estrutura, que foi como um quebra-sol, e nós fizemos como se fosse um elemento de uma rede de pescar. E isso aí é exatamente quando a gente faz arquitetura. A gente tem a técnica, mas a gente tem a estética, e essa estética eu sempre levo também para o lado da poesia. E a doutora Sandra Moura é formada, apesar desse talento e desse conhecimento tão abrangente assim, formada aqui mesmo na Universidade Federal da Paraíba, e eu estou fazendo questão de informar isso para pedir, eu vou explorar agora um pouco da sua capacidade profissional para orientar alguns jovens. Por exemplo, digamos que tem ali, esse programa da gente é mais assistido por as pessoas mais da minha idade, por exemplo, mas de repente tem ali um rapaz, uma garota que vai fazer o vestibular e está naquela fase de que curso eu faço, medicina, contabilidade, sabe esse período? E tem umas profissões que são como que sinônimo de dinheiro, né? Se for para essa profissão, se for para educação artística, os pais, os vizinhos começam logo a questionar. A arquitetura, doutora Sandra, ela, se houver dedicação, uma profissão como qualquer outra que pode render bons dividendos e estabelecer um profissional em qualquer mercado. Tem mercado. Quando a pessoa se envolve, encontra mercado. E quando tem talento, né? Não, sem dúvida nenhuma, porque eu acredito assim, que todo profissional, principalmente profissional liberal, por exemplo, você é um médico. Aí o médico, você tem um consultório e você tem plantões que você conquistou através de concurso. Então, você tem um fixo. E tem também aquela sua remuneração que não é fixa quando você trabalha na sua clínica, por exemplo. Isso eu estou falando de um médico. Mas no caso de um arquiteto, se você tem por opção de colocar um escritório de arquitetura, você tem que fazer, feito eu vi uma vez, uma coisa muito interessante, há 1 ano e meio atrás, no Globo Repórter, esses Globo Repórteres especiais, e que falavam exatamente sobre economia. E tinha uma história interessantíssima que eu achei
de uma manicure. Ela trabalhava com auxiliar. E ela marcava hora, e ela dizia que no cantinho do espaçozinho que ela fazia as unhas, que ela fazia a unha, a mão e a auxiliar fazia os pés. Não tinha espaço para fofoca, não tinha revista de fofoca, não tinha outra amiga para poder conversar, ou seja, as pessoas hoje, como são muito ocupadas, então ela fazia aquilo ali, era ótimo, porque em 15 minutos a pessoa estava com o pé e mão feito. E ela disse que ganhava R$10, e desses R$10 ela gastava 3 para seu sustento e guardava 7. E quando ela terminou de dizer isso, ela subiu com o repórter e foi no pavimento superior mostrar a cobertura que ela tinha conquistado. Uma piscinazinha, uma área de churrasqueira, o espaço dos filhos, o espaço de convivência com a família dela. Então, isso que eu digo a você. As pessoas, elas têm que terem a cabeça e o raciocínio de saberem que nem sempre elas vão estar o tempo todo linearmente no pique profissional. Que elas precisam, principalmente como profissional liberal, fazer, vamos dizer assim, a sua poupança. Ou seja, um arquiteto, ele tem espaços com fornecedores de piso, fornecedor de gesso, fornecedor de cortina, o fornecedor do cimento, o fornecedor de um mobiliário, o fornecedor de uma luminária. Então, como ele tem conhecimento e ele trabalha com isso, com os seus clientes, então, por que não um dia ele ter condição de poder juntar o seu dinheiro e começar a fazer uma pequena construção para disso aí ele ter um espaço econômico. Então, como isso aí é importante? Então, você precisa procurar dentro da sua profissão o que você pode fazer dentro dessa profissão para você ganhar um pouco mais e fazer a sua poupança para o seu futuro. Porque não adianta você simplesmente fazer um projeto, ganhou 5, 10, 15, 20, 100, e pegou esses 5, 10, 15, 20, 100 e gastou, comprou um carro novo, comprou uma roupa nova, comprou cadeira. Não, no começo não é assim não. Eu tenho 25 anos de profissão, eu passei quase 20 anos de profissão me privando de muitas coisas da minha vida e hoje eu consegui fazer isso porque eu passei muitos anos me privando. Então, eu tinha que ter uma consciência financeira muito grande. E outra coisa, eu tenho um equilíbrio financeiro e os pés muito fincados no chão, porque eu acredito que eu sou uma pessoa religiosa, acredito em Deus, sou católica, e eu acredito que Deus sempre abençoa aquelas pessoas que têm o espírito de humildade. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho o meu espírito de humildade, agradeço a Deus sempre por todas essas conquistas e pela oportunidade que Ele me deu de poder eu conseguir obter essas conquistas através de uma profissão que foi uma profissão do que eu me apaixonei, que foi a arquitetura. E é também turca, né? É verdade que o turco, mas você fez tudo isso por economia mesmo, por essas lições de economia, porque é turco. Dizem que o turco é amarrado, né? Eu tinha certeza. Não, eu quero dizer a você assim, que eu não sou tão... Eu sou segura, mas eu não sou tão amarrada. Principalmente, eu acho que você, na vida, tem que ter o equilíbrio, que você tem que ter realmente esse espírito bem amarrado quando você é jovem. Quando você é jovem, você tem que se sentir seguro mesmo. À medida que o tempo vai passando, você vai amadurecendo, você vai se dando presente, se dando oportunidades. Ou seja, se eu trabalhei, conquistei, fiz aquilo, eu mereço isso. Se eu trabalhei, fiz isso, eu mereço isso. Agora, para você gastar, essa matemática, quando você chegar na sua vida madura, você vai ter problemas. Bom, mas tem mercado, né, arquitetura, inclusive, João Pessoa? Principalmente hoje, né? Hoje está acontecendo esse boom da construção civil, você tem muitas oportunidades, você pode atuar como arquiteto de planejar edificações, você pode atuar como paisagista, você pode atuar como uma pessoa dedicada para a parte de interiores, você pode se dedicar para a área de restauração. Então, você tem um amplo mercado e só é você, primeiro, ter paixão pelo que faz. Não adianta
Não adianta você fazer e você estar trabalhando e pegar o relógio e ficar olhando a hora que você precisa sair para poder ir embora. Isso aí, na hora que você fez aí, você está fadada a dizer, eu realmente fracassei na minha escolha. E quem são os seus ídolos na área, assim, Luiz? Olha, É o Niemeyer de todo mundo ou tem outras? Porque quem é é? referência, né? Mas eu acho que aqui no Brasil tem pessoas assim muito boas, assim maravilhosas. Eu tenho duas pessoas que para mim são referências, que chama Márcio Kogan, que ele é paulista, e Isaí Weinfeld, que também é outro paulista, que inclusive eles eram sócios. E eu acho que o trabalho deles assim traduz tudo de maneira pura do que verdadeiramente é arquitetura. Eu gosto também muito do espanhol Santiago Calatrava. Gosto demais porque ele é tanto arquiteto como ele é engenheiro. Então ele conseguiu unir as duas profissões e fazer verdadeiras esculturas, as suas verdadeiras obras de arte pelo mundo todo. Os seus projetos são referências no mundo. Eu gosto também do inglês Norman Foster. Eu acho que ele tem sempre um trabalho diferenciado e eles procuram sempre trabalharem com essa questão da sustentabilidade. O italiano também, Renzo Piano, que ele é uma grande referência, Renzo Piano, que ele é uma grande referência para mim em termos de arquitetura. Mas por falar em piano, me perdoe interrompê-la, mas por falar em piano, já que o programa está terminando, infelizmente, e só vai terminar agora porque é uma coisa que muita gente não sabe. Porque nesse local aqui, um piano de cauda, ficaria difícil até terminar a entrevista não, o bate-papo, porque a gente falou justamente de música e arquitetura. Eu vi, Luciana, que você também estudou 10 anos de piano clássico. Foi. Minha avó paterna era pianista clássica. E eu quero dizer a você que eu disse a meu pai, quando eu fiz 16 anos, ele disse, filha, e aí? Meu pai é engenheiro civil. Você vai fazer engenharia, né? E eu olhei para ele e disse, pai, eu não quero fazer engenharia, eu quero fazer arquitetura. E ele ficou muito triste, porque ele queria que eu fosse engenheira, né? E 20 anos depois, exatamente 20 anos depois, eu cheguei para ele e escrevi uma carta para ele e disse que ele tinha me estimulado a ser arquiteta, me colocando na música. Porque quando eu era criança, eu fiz 10 anos de piano clássico e ele me preparou para ser arquiteta através da música. A construção, mas com arte. Exatamente. Tudo bem. Olha, estamos, infelizmente, repito, porque o piano não está aqui, terminando o programa Nossa Gente, mas você tem mais aí um tempo para suas considerações finais e alguma informação que queira acrescentar que a gente não tenha provocado. Não, eu só quero agradecer a vocês e dizer que é sempre uma oportunidade a gente poder expor um pouco da nossa pessoa, nós como profissional, que essa casa aqui é uma casa aberta para todos que se interessarem aqui, tiverem interesse e vontade de poder conhecer. E eu estarei sempre aberta aos jovens arquitetos, ou jovens estudantes, ou jovens que estejam interessados nessa profissão, a poder ajudá-los, orientá-los, encaminhá-los, porque eu acredito que para a gente poder fazer valer a existência da gente, a gente precisa partilhar o nosso conhecimento. Então, triste daquele que não tem o conhecimento e não partilha. E eu fico muito feliz quando eu partilho conhecimento, histórias de vida aqui com vocês. Partilhe também o piano. Tá certo. E até o próximo programa.